importante isso aí. Bom, Rodney, né? Vamos errar até o final, hein? Foi de propósito, foi marcado isso. O Fernando comentou comigo que você teve uma experiência fora do Brasil, parece que buscou alguma tecnologia, alguma coisa assim, Em 2016, mais ou menos, eu fui convidado para fazer um curso nos Estados Unidos. E lá eu acabei vendo a construção de light steel frame e acabei fazendo o curso lá, nos Estados Unidos, numa empresa que é a detentora da licença do software que mexe com isso, que é a FrameCAD. Então, e eu acabei fazendo o curso, aprendi a mexer no sistema, aprendi a construir, eu visitei obras e acabei voltando algumas vezes para prestar serviço para essa empresa lá nos Estados Unidos, tanto lá quanto aqui no Brasil. Tá? Eles me encomendavam projetos, eu fazia o projeto aqui e mandava para eles para lá. Entendi. A diferença era assim, quando eu comecei a fazer o projeto para eles, eu não sei, acho que a gente tem um jeito diferente de projetar dos americanos, é diferente, a parte construtiva, a sensibilidade. Talvez até a parte, né? O povo brasileiro é diferenciado, né? Então, criativo. Então, eu acabei né? Acabei prestando serviço para ele. Eu ficava 20 dias nos Estados Unidos, voltava para o Brasil, voltava para lá de novo, entendeu? E acabei tendo uma amizade com essa empresa e acabei fazendo projetos para eles aqui no Brasil. Mas depois que aconteceu mudança de governo, entrou o Trump começou a cortar um pouco as exportações do aço, porque é um aço reciclável, entendeu? Que tinha que vir da China, então ele começou a direcionar esse aço para a indústria automobilística e tirou um pouco da construção de steel frame. Nos Estados Unidos você tem o wood frame, que é muito mais usual, é mais tradicional, e tem o steel, entendeu? Light steel frame. Então eu fui para essa empresa para poder aprender, trazer essa tecnologia para o Brasil, mas no fim acabei não usando pouco aqui no Brasil ainda. Aqui no Brasil, eu acredito que nós estamos engatinhando ainda nessa parte do steel frame. Né? Steel frame, wood frame. A diferença, Rafael, é cultural, né? É cultural. É cultural, porque nós estamos acostumados com tijolo, cimento, pedra e tal. E a construção civil, a construção civil tradicional que nós temos hoje aqui no Brasil, ela é muito mais rígida, né? Muito mais atuante do que essas novas tecnologias. Né? Então, se você for pegar o Lean Construction, que é a construção exata, a construção de light steel frame é um processo um processo industrial, entendeu? O desperdício na construção civil hoje em dia tradicional é 30%. Então, se uma casa você gasta 200 mil, 30% você joga fora. O light steel frame não. O light steel frame ele é uma construção, por ser uma construção industrializada, onde vem tudo montado, você tem um índice muito baixo de perda, entendeu? É coisa de 5%. Até mesmo se ela é mais sustentável, porque uma construção convencional, que eu vou chamar, ela gasta quase 500 litros de água por metro quadrado. O light steel frame gasta 5 litros de água por metro quadrado. Então, essa tecnologia que eu aprendi lá é uma coisa... Eu ficava bobo, cara, de ver de um dia para o outro que a casa tinha evoluído. E lá eles têm um sistema que é um sistema de fiscalização. Então, cada etapa da obra, o fiscal da prefeitura vai e pega o projeto, confere o que está sendo feito na obra e dá o green flag. Então, ele faz a parte do radier, com toda a parte de instalações de elétrica e hidráulica que tiver no chão, esgoto, ele vai lá e aprova. Aí você passa para a próxima fase. Antes disso, não bate um prego. Não, você não pode fazer mais nada. Entendeu? Então, daí você passa para a próxima fase, tanto quanto wood frame quanto steel frame. Aí você monta todos os estudos, que são os perfis, né? Montou tudo, volta de novo fiscal. E assim vai, fase a fase. Então, o sistema de fiscalização deles lá é muito rígido. Eles têm normas para tudo. Aqui, no caso do Brasil, você consegue dar um jeitinho, porque o cara não vai ver se a bitola do fio é correta, entendeu? Que a gente não tem... Quase não tem gente para fiscalizar, tem estrutura para isso. E lá a isso. pessoa é específica para isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que no Brasil ainda a gente está engatinhando por rentabilidade? Por exemplo, nos Estados Unidos, você comentou um pouquinho com a gente antes de começar a gravar,
é um processo de produção, né? Aqui no Brasil não tem esse processo de produção, logo, talvez não barateie tanto quanto lá. Você acha que isso influencia muito para o mercado brasileiro? Agora, no começo sim, era bem diferente o valor. Agora está quase que chegando 10% acima. Mas se você for pensar na parte de custo-benefício, tempo de execução de obra, o desperdício que é mínimo, entendeu? Então acaba quase que equalizando as duas, né? Sim, eu tive experiência com algumas obras, né? Que a gente fez parceria, o meu escritório fez parceria e a gente executou algumas obras em steel. A grande maioria foi comercial. Por quê? Porque comércio, quanto mais rápido você abre, mais dinheiro no caixa. Então, quando a gente teve um processo em residência, já não foi tão eficiente. Porque o que acontece? Nossos clientes brasileiros, né, não todos, mas a grande maioria pensa o quê? Alvenaria, eu tenho 8 meses para mim juntar o dinheiro e pagar a obra. Agora, no steel, você tem que desembolsar em 3 meses quase a obra inteira. O fluxo de caixa é bem mais rápido. Exatamente. É um pico. Então, a experiência que a gente teve no sentido residência foi isso. A pessoa estava pensando em pagar com calma, na hora que ela percebeu, já estava espantada com tudo que tinha que pagar. E no comercial, não. O cara já estava com o dinheiro, ele já queria... quero colocar para funcionar. Quanto mais rápido, melhor. Então, foi mais eficiente nesse sentido. E aquela coisa de, vamos quase... ficar igual com a alvenaria ou convencional. Mas é o que eu falei para você, a parte cultural, né? A parte de residência cultural brasileiro, ele está acostumado com a parte rígida, sólida do tijolo, do concreto, tá? Quando eu explicava para os clientes que ele vai andar na casa dele e vai bater na parede, ele vai ter esse som oco, né? Não o som rígido de uma parede, eu falava, mas eu vou fazer isso. Eu falava, quando você chegou numa parede e bateu nela. Exatamente o que eu falava para ele. Eu falava assim, desde quando você anda na sua casa batendo na parede? Batendo em parede. Então, o aspecto final dela, o resultado final do steel frame, era idêntico a um projeto de uma estrutura convencional. E você pode colocar qualquer tipo de revestimento, tanto externo quanto interno. Lógico que você tem as técnicas, você tem as normas que você tem que construir em light steel frame, entendeu? Que você tem que seguir. Você acha que o principal ponto para vender um projeto de steel frame, para que ele seja feito em steel frame, é na parte estética, na parte econômica? Ou você acha que... Porque assim, como você comentou, até entrar nessa parte, eu acho que o brasileiro tem muito pé cravado, né, vamos dizer assim, na cultura de construir na cerâmica ou de construir no concreto. Outro exemplo que eu posso dar, né, nessa questão também de cliente, né, de cultura, é que às vezes o cliente ele aprova o projeto e vai indo e depois ele percebe que ele quer mudar porque viu alguma coisa em uma revista e o steel não permite tanto isso. Então talvez você falar isso para o cliente é muito duro para ele. Ele vai ter 2 trabalhos, né? Porque ele vai ter que refazer. E é muito mais caro do que você fazer isso no tijolo. Porém, a vantagem é assim, você tem um problema numa cozinha de vazamento, você com estilete você resolve. Você corta o drywall por dentro, faz o remendo, volta a placa, isso daí... masseia e pinta. Agora, a estrutura normal, você tem que quebrar aquela... Eu acho que entra naquela história no copo meio vazio, meio cheio, que é assim, mas você pode ver as coisas boas, você pode ver só as coisas ruins. Ainda, Fernando, eu insisto que assim, a parte cultural. Entendeu? O brasileiro ainda não tem essa cultura que nem tem nos países da Europa e nos Estados Unidos, onde é mais difundido o uso do steel frame e wood frame para construção. Entendeu? E você acha que daqui 20 anos o povo brasileiro muda? Não, acho que não chega tanto. Não? Antes. Eu acho que chega, coisa mais de, eu diria, no máximo 5 anos. Eu acho que teria... Hoje já tem bastante gente interessada. Seria legal virar uma necessidade, né? Não só um ponto de vista. Porque se ficar mais barato, de repente, que a alvenaria, talvez... E tem outras tecnologias também que está vindo aí, né? E até mesmo assim, a parte que a pessoa se depende de um financiamento, os bancos já estão aptos a financiar a casa steel frame, light steel frame. Tanto que a Caixa já existe da TECs, né? Que são as diretrizes técnicas para construção seca, entendeu? Em light steel frame. Então você pode fazer, você pode financiar, tanto que todas as caixas econômicas hoje em dia, se você for ver, a grande maioria, as novas são construídas em light steel frame. Algumas delas levam até selo verde, né? Que você tem isenção de alguns impostos, você paga lá 7% ao ano, 10% ao ano. Excelente.